livro de 1 Reis. Está no livro de 1 Reis 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses um e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas, não puser a tua vida, não fazer com a tua vida como você fez com eles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, de um pé de zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora, por favor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. O anjo tornou pela segunda vez e o tocou e lhe disse: levanta-te, come, porque o teu caminho é longo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Forte, né? Forte. Vamos lá. Meus amores, boa tarde para você. Ministério Golfire chegando. Boa tarde, meus lindos, minhas lindas, Milce Machado, Helena, Pastor Júlio, um grande beijo. Vamos lá. Eu quero falar sobre a depressão. As pessoas me perguntam muito isso. Um cristão pode passar pela depressão? Sim. Por quê? Porque é um ser humano, né? As expressões mais conhecidas quando a pessoa se encontra assim em depressão, fala assim: pastor, eu estou num buraco. Pastor, eu já ouvi muito isso, né? Eu cheguei ao fundo do poço. Forte, né? Pastor, eu cheguei ao fim do túnel. Por quê? Por que essas expressões são diariamente ouvidas? Porque a pessoa fica num estado de cansaço, de desânimo, de tristeza, de desalento, de sofrimento mesmo, muito grande. Uma outra pergunta, antes que alguém me faça: pastora, meu pai teve depressão, minha mãe depressão, meus familiares depressão, isso pode ser hereditário? Sim, pode acontecer, na minha opinião, tá? Mas a depressão, geralmente, é algo que ficou muito mal resolvido dentro de nós, né? E a depressão, a gente precisa aprender que ela tem sintomas bastante nocivos para a nossa saúde, né? Então ela atinge a tua alma, ela atinge o teu espírito, ela atinge o teu coração, ela atinge o teu corpo, ela te traz um cansaço, um desânimo de viver. Porque a depressão, ela tem várias fases. Mas se ela for uma depressão profunda, nós vamos falar de alguns pontos. É muito forte isso. Então é preciso cuidar. E a pessoa, quando ela entra em depressão, ela foge de tudo, de todos. É um desejo de fuga, né? E ela começa a criar um mundo paralelo, um mundo só dela. Que só entende isso, gente, quem já passou pela depressão, né? Então, encarar a depressão e vencer a depressão é um desafio. E é um desafio que a gente precisa enfrentar.
porque todos os seres humanos estão sujeitos a ela. Eu não desejo que ninguém passe pela depressão. A senhora já passou? Já. Eu me lembro que eu passei quando o papai faleceu, e eu me lembro que eu passei por uma das coisas que eu vou falar hoje. Quando veio uma estafa, tomar muito cuidado com o trabalho. Eu já atendi muitos empresários e eles me disseram o seguinte: pastora, tudo ia bem, não faltava dinheiro, não faltava casa, não faltava alimento, não faltava trabalho, não faltava fama, mas eu trabalhava tipo de segunda a segunda. Chegou um dia assim que eu acordei sem explicação, eu não aguentava mais nada. Então nós temos que tomar muito cuidado com a estafa. Porque para mim, pastora Solange, o Elias chegou à depressão por estafa. Porque é muito fácil a gente pregar e julgar o Elias, né? É fácil, isso é muito fácil. Eu sempre digo isso, isso é fácil demais da conta. Mas o que a gente precisa entender? Um homem que orou e choveu, orou e caiu fogo, um homem de guerra, um homem que enfrentou os maiores principados, potestades e dominadores da época. E a guerra dele, na minha opinião, foi com principados. Porque um homem que venceu, lógico, o poder de Deus com ele. Mas só que ele era ser humano, gente. Entenda isso. Guerrear. Um homem que matou, presta atenção, num dia ele mata 450 profetas de Baal e mais 400 de Astarote. Não é muita coisa, não. Eu me lembro que alguém me disse certa vez que a vida dele nunca foi a mesma depois que ele matou um ser humano. Mas eu sei que era gente do mal, mas eram seres humanos. Ele matou 850 homens um dia. Um homem que vivia sob ameaças. Um homem que, na minha opinião, viveu de maneira sobrenatural. Porque Deus pegava ele aqui, daqui a pouco ele não estava mais aqui, ele estava em outro lugar para escondê-lo de... Tanto que Obadias falou para ele: o senhor quer que eu avise o meu senhor que o senhor está aqui? Mas eu sei, olha só o que é um profeta. Mas eu sei que o Espírito do Senhor, ele pode pegar o Senhor e levar o Senhor para algum outro lugar e de repente ele não vai achar o Senhor. E o que eu vou falar do Senhor? Um homem que foi sustentado de maneira milagrosa. Mas nesta terra também viveu como um ser humano. Então todos nós, seres humanos, na minha opinião, nós estamos sujeitos. Eu, como pastor, em quase 40 e poucos anos de ministério, eu tinha uma estafa 2 por ano. Entenderam? Então, quando eu parei nos meus 40 anos, porque o trabalho do pastoral mesmo, para pegar para valer, era estafante. Eu ainda fui bispa de pastores e instituto teológico e um monte de coisa. E mais construção, e mais reforma, e mais visitação, e mais aconselhamento, e mais quebra de maldição, oração de quebra de maldição, e mais papapá. Então eu cheguei num nível que eu me lembro que eu saí no melhor momento, parei no melhor momento, mas o próprio médico disse para mim: agora é hora de senhora parar. A senhora pode fazer outras coisas para Deus. Porque eu acho que mais importante que o ministério da senhora é a senhora, né?
E Deus permitiu naquela época. Então, gente, o que acontece? Um homem que tinha uma inimizade profundíssima, porque um homem que enfrentou a idolatria, um homem que enfrentou o inferno, um homem que enfrentou principados e potestades, um homem que enfrentou uma seca de 3 anos e meio, um homem que viu uma população se corrompendo e deixando Deus por Baal, um homem que viu um povo quebrando os seus altares. Não julgue, se coloca um pouquinho no lugar dele, só isso que eu acho. E aí, enfrentando uma mulher chamada Jezabel, que o significado é casta, ou então um montão de lixo. Então aquela mulher, se chegasse, olhasse para ela, você se arrepiava do pé à cabeça, porque era uma mulher completamente, me desculpe a franqueza, endemoninhada. Uma mulher que era possessa. Uma mulher que já comia, já dormia, já acordava. A prostituição aos deuses dela era uma coisa absurda. A adoração, o culto, os sacrifícios. Mulheres que tinham que se engravidar para adorar, para sacrificar a Baal. Gente, eu não quero nem falar aqui porque é muito tempo. Mas esse menino ele tinha acabado de extirpar de Israel, de acabar, de matar 850 profetas. Esse menino fica no alto do monte orando. Depois esse menino, tomado pelo Espírito do Senhor, ele corre de Jezreel, né, a Samaria, não é isso? Uma distância de uns 18 quilômetros. Ele chega em Jezreel, né? Quando ele chega em Jezreel, alguém diz, olha, a rainha Jezabel mandou dizer que ela jura que amanhã, a essas horas, os deuses dela façam com ela o que quiser, se ela não fizer com você o que você fez com eles. Ele vinha já de uma estafa física e emocional, na minha opinião. E ele pega o menino dele, leva até Beersheba. Te peguei, cuidei de você. Ali, Beersheba quer dizer posto de juramento, aliança. A depressão foi tão forte na vida de Elias, perdão. A depressão foi tão forte na vida dele que a primeira coisa, ele quebra aliança com o moço dele. Ele abandona a comunhão, né? Então a depressão ela faz coisas com a gente que eu quero falar um pouquinho sobre isso. Essa ameaça. E uma mulher que ele já tinha enfrentado. Tudo que ele estava enfrentando nesse momento ele já tinha enfrentado. Então, para mim, gente, 1 ou 2 vezes por semana, um líder espiritual de verdade, um pastor, uma pastora de verdade, um sacerdote de verdade, tem que parar, tem que descansar, tem que tirar férias, tem que ter um tempo para si, um tempo para sua família, um tempo para sua casa, tem que se alimentar corretamente, tem que dormir corretamente, tem que ter uma alimentação correta. Porque o que a palavra nos ensina? Que o espírito é forte. Mas nós somos seres humanos. É isso que nós precisamos entender. Então, quando ele chega do estado que ele chegou, essa ameaça de Jezabel, que era a mesma Jezabel,
né? Vamos combinar. Desencadeou na vida, no profeta, uma sequência inevitável de atitudes depressivas. Desencadeou nele. Normalmente, sempre que nos vemos ameaçados por qualquer coisa, gente, a gente pode assumir as mesmas atitudes. É isso que a gente precisa aprender aqui. Que tipo de ameaça, pastor? Uma falência, um término de um namoro, um término de um casamento, infelizmente, uma separação, a perda do vestibular, a intriga com o vizinho, uma enfermidade e até mesmo um trabalho de trevas mesmo, feito contra a gente. Então, por exemplo, uma pessoa que passa por uma obra de magia negra muito grande, eu cuidei de várias pessoas, ela entra em depressão. É muito forte. Não estou falando de coisa pequena, estou falando de coisa de voduísmo, estou falando de coisa de morte. Eu trabalhei com tudo, um pouco de tudo isso aí. O meu trabalho era cura e libertação, o mais forte deles. Então eu mexia com isso o tempo todo, o suicídio, né? Então é incrível como um homem que teve as experiências que ele teve, ele veio a se intimidar por algo tão pequeno, pela ameaça dessa mulher. Só que é como se foi a gota que transbordou o balde. Como é que a senhora entende isso? Ensina isso. Era a gota que faltava para transbordar o balde. É por isso que a gente não pode deixar o balde encher. Porque senão uma hora, gente, uma gota, que judiação. Uma gota, né? E aí, resultado, quando nos sentimos ameaçados, temos atitudes, como Elias teve. Preocupação com a própria vida, levantou-se e foi para salvar a sua vida. Não sei, levantou, foi para salvar a vida dele. Mas me mexe um pouco aqui comigo, porque depois, debaixo de um pé de zimbro, ele pede a morte. Vocês já estudaram? 1 Reis 18, 19, fala sobre tudo isso. E aí, resultado, primeiro ele tem aquela preocupação, né? Levantou-se para salvar a sua vida. Depois ele abandona a comunhão, ele deixa o menino, deixa o moço. Pastora, é verdade que a depressão ela nos afasta dos irmãos, dos amigos? Sim. Você perde o ânimo. Quando você está em depressão, você não quer... Irmãos, a depressão ela tem vários níveis. Ela tem a leve, a média, leve, moderada, grave. Mas se ela chegar a ser profunda, você não aguenta voz, você não aguenta barulho. Outros não saem do lugar, outros andam demais. Taquicardia, ansiedade muito grande, uma tristeza profunda. Outros não querem ouvir a voz de ninguém. Você passa a não querer ouvir a voz da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. O ministério começa a te irritar, as pessoas começam a te irritar. Você já começa a reclamar, murmurar, meu Deus, sempre a mesma coisa, sempre a mesma conversa na minha cabeça. Entende? Então são vários toques que a gente precisa abrir os olhos para a estafa, para o cansaço, para o que ficou mal arrumado dentro de nós. Porque isso gera uma depressão muito grande. Aí já estou falando, já tem gente chorando. Então você abandona a comunhão, se abandona quem te ama, se abandona estar junto com os irmãos, se abandona a vida social, dá para entender? Então o abandono da comunhão deixou o seu moço. A depressão nos afasta de irmãos e amigos. O afastamento, por sua vez, pode produzir isso, né? Motivação negativa. Então ele mesmo teve ele saiu andando. Motivação negativa, ele mesmo, porém, se foi para o deserto. O que é um deserto, irmãos? Eu passei pelo deserto, eu posso falar, é um lugar de uma solidão
É um lugar de uma dependência de Deus tão grande. É um lugar de solidão. É um lugar que você tem Mas que legal, né? Que ele teve um encontro com ele mesmo e com Deus. E, segundo os rabinos, o silêncio do deserto é tão grande, é tão grande, é tão profundo, que você chega a ouvir a voz de Deus. Não tem como Deus não falar com você num lugar desse. Se você for estudar também, você vai perceber que grandes homens de Deus, na sua consagração, no seu início de ministério, eles vão para o deserto. Porque o deserto é só você e Deus. A pessoa, quando ela está em depressão, ela procura lugares ermos, desolado, vazio. Muitas vezes é o fundo de um quarto, é uma cama, é um quarto escuro. É a chave na porta. Ele teve desinteresse pela vida, tanto que ele chegou debaixo de um pé de zimbro e disse: Deus, já basta. Não sou melhor do que ninguém. Tira minha vida. Pastor, por que ele fez isso? Estava cansado. 3 anos e meio foi pesadíssimo para ele. E com toda a presença, a unção, o sobrenatural na vida dele. Forte, né? Pediu para si a morte. Pastor, quando a gente perde o interesse pela vida, perde o sabor, o sentido. Quando a vida perde o sabor, perde o sentido, perde... Sempre que nos preocupamos de maneira excessiva com a nossa sobrevivência, né? Quase sempre acabamos perdendo o interesse pela vida. A depressão, ela te leva para uma caverna. O que caverna significa, pastora? Eu já estudei tanto sobre caverna, mas hoje eu diria que a caverna é uma fuga religiosa. Morava-se muita gente naquela época em cavernas, até hoje, no deserto, né? Fuga, casa, fuga religiosa. Essa caverna ficava em Horebe. Onde Horebe? O Monte Sinai. O Monte do Senhor. Mas eu achei interessante que essa fuga foi boa, né? A caverna era em Horebe, o monte de Deus. Só que tem um outro lado que a gente pode ensinar. Eu posso estar dentro de uma igreja, pastor, e eu posso estar em depressão? Sim. Tem gente que... Uma vez uma mulher falou para mim assim, até fiquei um pouco triste. Ela falou assim: eu vim me esconder de meu marido, da violência dele. A outra disse assim: eu vim me esconder da fome, porque aqui a senhora tem comida para dar para a gente. E quando eu aconselhava, as pessoas chegavam na hora do almoço, e quem chegasse comia. Comia até raspa de arroz. Gostoso. Gosto de raspa de arroz. Aprendi a comer qualquer coisa, gente, dando graças. Tem gente que vem à igreja para se esconder do marido, da família, de si mesmo. Alguém poderá me perguntar: pastor, alguém pode pregar estando em depressão? Pode. 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 Mas a depressão tem várias fases, né? Por isso que tem que tomar cuidado, tá bom? Uma outra coisa que também que eu marquei: quando a pessoa fica com muita depressão, ela fica com mania de perseguição. Ela acha que todo mundo está falando dela, está perseguindo ela, as pessoas são isso, são aquilo. Por quê, pastor?
Porque ela só vê em sombras inimigas. Todo mundo vira inimigo, todo mundo vira ameaça. As ameaças não saem da sua mente, da sua memória. Naquele momento, eu acho que Jezabel entrou assim, sabe? É como se o inimigo veio e atingiu toda a mente dele. Pegou a mente, pegou ele cansado, frágil, fragilizado, exausto. E o atingiu, né? A gente está ouvindo um som aqui, gente, mas é do lado aqui. Estou pedindo para a Má fechar um pouquinho, né? A gente fica com mania de perseguição. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é daquilo, aquilo é do outro. Então ele ficou assim, sabe? Israel fez isso, Israel pecou, Jezabel, Acabe, pá. E quando a gente fica com depressão também, a gente fica aquele sentimento de autopiedade, dá para entender? Tadinho do Elias, né? Ele se sentiu assim meio coitado, meio, muito perseguido. Aí, Pai, Senhor, só eu estou aqui, só eu não pequei, todos pecaram, né? Lembra disso? Todos te deixaram, todos deixaram o seu altar, né? Mas não foi benção. A depressão, ela faz você enxergar coisas que nem sempre são verdadeiras. A maioria delas não é. Então a gente precisa permitir que Deus trabalhe na nossa vida. E aí ele vai, né? Aí um anjo aparece para ele. Manda ele comer pão gostosinho. Para Deus nada é impossível, né? Pão, aguinha fresquinha, aquele pão que acaba de assar. Ai, gente, que pãozinho quente. Ele comeu o pãozinho acabado de assar. Ele comeu o pão dos anjos. Por e glória ela passa. Dorme. Levanta, come, bebe, dorme. Levanta, come, bebe, dorme, porque a tua caminhada é longa. Com aquele pão e com aquela água que ele comeu 2, 3 vezes e bebeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Que pão é esse, pastor? É para você pensar. Que água é essa, pastora? Por mais que você coma naturalmente, humanamente falando, 3 horas você já está querendo comer alguma coisa, não é isso não? Eu já estou. Aquele pão sustentou por 40 dias e 40 noites. E até que ele chega, quais as lições que a gente aprende? Que Deus chega e diz para ele, sai daí. Vai para o alto. Porque Deus é Deus do alto. Ele está no alto e sublime trono. Você já percebeu que ele nunca fala com gente sentada, deitada, parada, jogada? Levanta, vamos, bora. Acho lindo isso nele. O Senhor o manda sair. Ele manda tomar uma atitude. Ele manda se levantar. Ele manda reagir. Quando a depressão quer chegar, você tem que se levantar, fazer uma outra coisa. Vai orar, vai estudar a palavra. Vai buscar as promessas de Deus. Expulse esse espírito de depressão, não aceite. Rejeite. Pare um pouco com o seu trabalho. Eu devo parar um pouco para descansar daqui a uns dias. Pare um pouco para descansar. A gente tem que fazer outras coisas, entende? Descanse, reaja. Bora.
O Senhor o manda sair. Disse ele: sai. É preciso uma decisão. Nossa. Deus não nos planejou para depressão, gente. Ou desânimo. Tanto que Deus olha para ele e falou assim: o que faz aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Quando estamos deprimidos, não ouvimos a Deus, você sabia? Então Deus primeiro fez o quê, pastor? Primeiro Deus o sustentou. Primeiro Deus o descansou. Primeiro Deus o alimentou. Primeiro Deus matou a sua sede. Primeiro Deus renovou as suas forças. Não se mexe com ninguém com depressão chegando e batendo. Não, vou te falar verdades que ninguém falou. Vai piorar. Só tem experiência para falar isso? Tem. Então, a primeira coisa, alimente a pessoa nas promessas, na fé, na palavra, na oração, na intercessão. E se ela não tiver força nem para isso, abrace-a. Deixa ela se encontrar. Deixa Deus se manifestar. Entende? Não? Nós precisamos deixar Deus tratar, gente. Deus tratar. Quando estamos deprimidos, a gente na hora não consegue ouvir a Deus. E aí Deus, quando vê que ele está bem, Deus fala assim: ó, sai daí. Vai lá para o alto da rocha. A caverna é pedra. Sobe. Veio o vento de quebrar a rocha. Eu fico, nem sei o que vento. Um vento de quantos quilômetros? Não sei. Muito forte. Vem fogo. Deus não está no fogo. No murmúrio. Deus murmura, Deus no murmúrio. Como se fosse um gemido inexprimível. Deus se manifestou. Eu sei que Deus se manifesta como Ele quiser. Deus se manifesta na água, no fogo, no pá. Com Elias. Nossa vocação, gente, é sermos elementos de unção na vida das pessoas. E Deus falou assim para ele: levanta, unge Azael, Jeú, Eliseu. Você vai ungir esses 3 homens. Seu ministério não está completo. Você vai fazer isso, isso e isso. Ele passa e joga a capa nas costas de Elias. Ele é de pouca conversa, tá? Todo profeta é de pouca conversa. Eliseu, ele joga a capa nas costas de Eliseu, né? Elias joga a capa nas costas, no ombro, assim, joga em Eliseu. Eliseu faz uma festa, pega a 12ª junta de bois lá, e papá come e o segue, e o serve, e aprende. Ele faz o que Deus manda. Só que Deus fala uma coisa muito importante para ele antes disso. Elias, eu tenho 7.000 que não se dobrou para Baal e Astarote. Não é só você. Então tudo aquilo que eu passo, que você passa, que a gente possa passar,
que já passamos, todos os nossos irmãos em toda a face da terra também passam. Vocês estão me entendendo? É muito importante você saber isso. Pastor, existe depressão de ordem de causa orgânica? Sim, precisa ser tratada com profissionais, né? Então, tem gente que precisa passar por medicação, né? Existem as depressões espirituais que devem ser tratadas, tomando-se cautela para que as ameaças não tirem a confiança no cuidado de Deus por nós, né? Nós não podemos nos deixar levar por autopiedade, né? O primeiro passo para sair de uma depressão só depende de mim e de você. Vem para fora. Procura ajuda. Descubra, somente se você é sujeito à depressão. Todas as vezes que algo ficar mal arrumado dentro de mim e dentro de você, sente-se com alguém. Com amor, com respeito, com honestidade, com educação. E resolva. Pessoas que são sujeitas à depressão, pessoas muito sensíveis, pessoas muito emocionais. É, pastor? É. Geralmente quem tem o lado racional muito forte passa menos, né? Mas os emocionais, o que tem o lado emocional muito aflorado, a tendência é maior, né? Não permita que problemas possam tirar a nossa vocação de ungir e abençoar outras vidas. Mas não se prejudique em nome do amor. Não existe isso. Temos que, a Bíblia diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas a Bíblia não manda, amarás o teu próximo mais do que a ti mesmo. Ela nunca mandou isso, né? Então, tudo que acontecer com você, que não deu, precisa ser arrumado com você, com o teu marido, é preciso sentar, é preciso conversar, na hora certa. Com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão, né? Alguém falou assim para mim, pastor Solange, eu estou em depressão. Falei, por que você está em depressão? A pessoa falou assim para mim, porque eu escolhi tal caminho e a minha família quer me obrigar a mudar a força. Gente, nós não podemos mudar ninguém. O que a pessoa não permitiu e o próprio Deus não fez, não é para nós. Pastora, como é que a gente muda uma pessoa? Deus muda uma pessoa. Meu pai dizia que Deus e o tempo é o melhor remédio. Eu costumo fazer o seguinte, amar, orar e ofertar pela vida da pessoa. Aquilo que eu ensino para vocês, eu faço. Eu pego a idade de cada um da minha família e vou ofertando ao Senhor. Por isso que hoje o meu ministério ele é sustentado pela oferta da idade. A pessoa manda o nome, manda a idade dela em oferta, ou pode pôr quem mais ela quiser, e eu ponho o nome completo na Torá de Milagres e vou orando e orando e orando, e eu só estou vendo milagres acontecendo, né? Mas a gente não pode mudar ninguém. Somente Deus pode fazer isso, né? E procurar se arrumar. Antigamente eu tinha um negócio assim, deixa pra lá, deixa pra lá. Não. Hoje com amor. Esses dias mesmo, conversando com alguém que é muito especial para mim, mas que não cumpriu a palavra comigo. Então eu disse para a pessoa, para essa pessoa, para essa menina, eu disse assim, eu não posso falar nome, né?
Então eu disse assim, olha, gosto muito de você. Se amanhã eu tiver alguma coisa, eu não te vendo, eu te dou. Vou doar para você. Agora, fazer negócio com você, não. Porque eu disse assim, a minha palavra nunca foi duas, nem uma e meia. Ela é uma palavra só. Não fique triste comigo. Porque a pessoa estava me acusando de não entender a situação dela. Eu disse, olha, eu já perdi muito dinheiro. A pessoa que está falando com você já perdeu muito dinheiro. Eu era para ter muito dinheiro. Mas por honrar a minha palavra, porque eu fui filha de um homem que dizia o seguinte, de um agricultor, de um mineirinho caipira. E ele dizia assim, que se uma pessoa não cumprir, uma pessoa que não cumpre a palavra dela, não é de confiança. Então eu peguei esse princípio, eu peguei esse ensinamento, esse berço. Eu sou muito séria na palavra que eu dou. Procura com amor, com carinho, com respeito, resolver todos os seus problemas. Essa história de deixa pra lá não é amor de Jesus aí não. Não é coração bom não. Porque um problema mal arrumado, para terminar, um problema mal arrumado dentro de mim, dentro de você, te leva a nervosismo, insônia, pesadelo, gastrite, obesidade, pressão alta, pressão baixa, taquicardia, uma depressão e um mal pior. Um câncer, somente as meninas, muito câncer, muito pólipo, muita esterilidade. Então, tudo precisa ser bem resolvido dentro de mim e de você. Tá bom? Você pode falar uma verdade, sabendo falar. Porque quem te amar, vai amar a tua sinceridade, a tua honestidade. Fala em off, né? Mas se a pessoa não me amar, não continuar me amando, primeiro é um direito dela. Segundo lugar, o amor dela é muito imaturo ainda. Pense nisso. Tá bom? Ouça essa palavra. Obrigada, Lari. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Ouça essa palavra mais uma vez, só para vocês, e depois compartilha ela o máximo. Você vai ajudar tanta gente. O problema, gente, é quando a gente guarda só pra gente. Não seja egoísta. Com todo o respeito que eu te peço.